Abra sua Bíblia nessa noite, em Atos capítulo 3. O Senhor é fiel, irmão, e Ele está aqui neste lugar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh Jesus, nós te adoramos, Senhor. Glória a Deus, aleluias. Posso ler, irmãos? Glória a Deus. Atos capítulo 3, versículo 1 diz assim: E Pedro e João subiu junto ao templo da hora da oração nona. Era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, a qual todos os dias punha na porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. E qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu para que lhe desse esmola. E Pedro, com João, fitando-se os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Oh, glória! E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles ao templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheceram, pois era ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecerá. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar nessa noite. Banda, pode deixar Deus te usar aí, banda. Ô, banda abençoada, pastor. Amém, irmãos? E eu estava lá em casa, e quando eu recebi o convite, eu falei: Senhor, o que eu tenho para falar para o povo? O crente tem que estar preparado, né, pastor? E eu falei: Senhor, me usa, Jesus. E Deus me trouxe à memória essa passagem bíblica, Atos capítulo 3, a qual uma mensagem Deus tem falado todos os dias no meu coração sobre ela. Porque a gente passa por momentos nas nossas vidas que nós precisamos conhecer o nosso Jesus. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós estamos no templo da oração, muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor Jesus, e Deus, Ele quer algo maior de nós. Deus, Ele quer algo extraordinário de nós, porque nós só esperamos o extraordinário de Deus, e às vezes nós não entregamos o nosso melhor a Cristo. E nós entendemos que o nosso Deus, Ele é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus que olha além da medicina, é um Deus que olha diferente da nossa ótica. Eu olho para o pastor Cário e enxergo ele de uma forma. O nosso Deus olha para ele e enxerga outra forma, porque o nosso Deus, Ele enxerga dessa forma. E João e Pedro, estando ali passeando no meio daquela cidade, ali estava naquela porta do templo o homem assentado todos os dias, colocado para pedir esmola. Entenda uma coisa, analisar essa palavra. Todos os dias ele se assentava na porta do templo para pedir o que, irmãos? Esmola, certo? No decorrer da vida dele, durante muitos anos, ele foi colocado naquela porta para pedir esmola. Mas no céu, o céu já tinha marcado que um dia ele se encontraria com homens de Deus para que profetizasse sobre a vida dele a cura daquele homem. E sabe o que acontece? Nós estamos aqui hoje, nós estamos sendo preparados, nós estamos na escola, sendo preparados para quê? Para sermos profetas. Jesus nos escolheu para não sermos covardes, mas Jesus nos escolheu para ter o espírito de coragem, de ir lá fora e profetizar por aqueles que necessitam, de ir lá fora e profetizar aquilo que as pessoas necessitam. Sabe o que acontece nos dias de hoje, irmãos? Muitas das vezes a nossa vida está numa situação difícil e nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e falamos: Senhor, o que está acontecendo? E Deus está esperando você abrir a sua boca de profeta e profetizar. Sabe o que acontece quando nós reconhecemos que o nome de Jesus tem poder e que todas as coisas têm que obedecer a essa ordem, que é um nome maior, um nome magnífico que tem poder? Irmãos, é o seguinte, entenda, Jesus, Ele nos deu autoridade para profetizarmos. Se você entendesse o que a sua oração pode causar, a transformação que a sua oração pode fazer na vida de alguém, você oraria todo dia por alguém, você profetizaria todo dia para alguém. Sabe o que acontece? Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, às vezes, pastor, não basta a gente nem falar nada, só chegar. Só você chegar, Deus vai fazer algo diferente.
Só você chegar no ambiente, Deus tem algo reservado e preparado para fazer. Sabe o que acontece? Que muitas pessoas que entravam no templo da oração, alguns buscavam o Senhor, outros estavam só para passar o tempo, porque é o que acontece nos dias atuais. Às vezes nós nos frustramos porque nós queremos algo de Deus, e Deus diz, não é o tempo, não é o momento, e nós se frustramos. Ah, Deus, por que não é agora? Porque eu já estou ficando velho. Mas Deus, se Deus te prometer, irmão, acalma o teu coração, porque Ele sabe o tempo certo da promessa se cumprir na sua vida. E sabe o que acontece? Deus está preparando você hoje para colocar no caminho de alguém que está perdido, de alguém que está sem esperança desde o nascimento do ventre da mãe. Sabe o que acontece com esse homem? A esperança para ele não tinha esperança humana, por quê? Porque ele era coxo desde o ventre da sua mãe, desde o seu nascimento. Mas quando ele se encontrou ali com dois homens cheios do Espírito Santo, a validação dos médicos não foi o suficiente para ele entender que era o Deus do impossível, que era o Deus que estava ali esperando ele. E Deus vai colocar você com um espírito de coragem para chegar naquele patrão, para chegar naquele lugar, naquela pessoa, naquele vizinho e falar, ei, o Senhor é o Deus do impossível, Ele vai fazer algo para você, o Senhor tem algo reservado para você. É entendermos, irmãos, que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. E sabe o que nos falta muitas das vezes? Fé. Nós precisamos alimentar a nossa fé em Cristo, nós precisamos alimentar a nossa fé em Jesus e entendermos de que Ele tem algo reservado para fazer na minha vida e na sua vida. De entender que Ele tem algo preparado para fazer na sua casa. De repente você está aqui hoje preocupado com quem ficou lá. Deus está dizendo, ei, acalma o teu coração, porque eu cuido de quem está lá. Porque enquanto você adora aqui, eu visito a sua casa. Enquanto você adora aqui, eu visito a sua família. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu consegui ver a mão de Deus quando eu descansei o meu coração. Quando eu descansei a minha paz em Cristo, eu falei, Deus, lá em casa a situação não está boa. A situação não está legal. Eu olho para um lado, uma coisa está pior do que a outra. E eu vou continuar buscando ao Senhor. Eu tinha tudo para desistir, eu tinha tudo para parar, mas eu entendia que dentro de mim havia algo que pedia, continua buscando, continua indo, porque eu tenho algo reservado para você. E quando eu li essa palavra, eu entendi que eu posso ser profeta da minha vida também. Eu entendi que eu posso ser profeta da minha escola. Eu entendi que eu posso ser profeta na vizinhança. Eu entendi que eu posso ser profeta do vale. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Não vai ser necessário eu trazer um profeta da Bahia para profetizar. Vai ser necessário que você entenda que o Senhor tem algo para você e que as suas palavras podem promover o coração do Senhor nessa noite. As suas palavras podem trazer decretos. Através da sua oração o Senhor pode fazer decretos. Deus, eu preciso de algo, eu preciso da cura, eu preciso da libertação, eu preciso da transformação. E você vai entender que aquilo que sairá dos teus lábios sairá como decreto. Será um decreto para a falência do diabo, será um decreto para a falência do inimigo, será um decreto para a falência da doença. Enquanto você ordenar, ela vai ser obrigada a sair, porque o Senhor é o Deus do impossível. Sabe o que é engraçado, irmãos? É que aquele homem já não tinha mais esperança. Mas qual era a esperança que ele tinha? Não posso firmar os meus pés, como eu vou trabalhar? Qual a esperança que eu vou ter se eu não posso caminhar para poder correr atrás do pão? A minha única solução vai ter que pedir esmola. Mas nós entendemos que quando Deus ele chega, irmãos, o decreto é mudado. Aquele que era escravo passa a ser governador. Glória a Deus. Aquele que não tinha mais vida passa a ter vida. Aquele que está morto no último suspiro de vida, prestes a ser enterrado, quando ele chega, ele tem que ressuscitar. Sabe o que é necessário, irmãos? Nós precisamos só crer e confiar no nosso Deus. Nós precisamos só crer e confiar e entender que Ele pode todas as coisas. Mas se eu profetizar e não acontecer, eu estou crendo no Senhor, se eu profetizar e não acontecer, a vontade dEle permanece. Então, se alguma coisa foi da sua vida e você sente falta hoje, ela não volta mais, é porque o Senhor quis assim. E nós precisamos entender de que o que Ele tem para nós é melhor do que nós queremos para nós mesmos. E quando as portas se fecharem, Ele continuará sendo o Deus das nossas vidas. Quando a doença vier, Ele continuará sendo o Deus das nossas vidas. Quando a fome bater, Ele continuará sendo o Deus das nossas vidas. Porque aqui, Jesus não disse que a caminhada aqui seria fácil. Mas nós entendemos que tem algo reservado, preparado para aqueles que conseguirem vencer até o final. E você sabe que hoje em dia está tão difícil, as coisas estão cada dia mais difíceis, mas nós entendemos que é o cumprimento da palavra do Senhor.
Mas Senhor, mas está difícil. É aí que eu vou profetizar mesmo, para melhorar. Jesus, está ruim. Aí que eu vou profetizar mesmo. Jesus, mas está difícil. Profetize, irmãos. Sabe o que Deus quer nos dizer nessa noite? É que nós temos que ter coragem e acreditar no que Ele pode fazer. Amanhã é segunda-feira. Muitas pessoas irão trabalhar amanhã. Deus pode colocar alguém no seu caminho amanhã. E o que você vai fazer? Deus, qual a ponta de escada? Vou profetizar. Deus pode colocar alguém amanhã na sua vida com uma corda no pescoço para se matar. Deus pode colocar alguém amanhã no meio de um ônibus querendo assaltar. Ele vai olhar para você e vai falar: você é diferente. Você vai profetizar. Eu profetizo que o Senhor te alcance nesse dia. Sabe o que é legal? É que quando a gente aprende, pastor, a profetizar, a gente vê uma pessoa passando na rua e fala: Senhor, abençoa, transforma. Porque quando você entende, irmão, você entende que Deus, Ele pode fazer. Quando nós olhamos para alguém na rua, quando nós temos essa convicção que o nome de Jesus pode fazer algo, a gente entende que Jesus, toque naquela alma, toque naquela vida. Ei, irmãos, não é mais tempo de nós ficarmos pensando em coisas pequenas, não. É tempo de nós olhar para cima e entender que existe um céu e Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. É sobre isso, é sobre ser como João e Pedro. Não sermos covardes nos últimos dias. É irmos à frente, é irmos em direção e dizer que Jesus pode mudar a situação. Jesus pode reverter a situação da vida de alguém nessa noite. De repente você está aqui hoje, você não vai chegar na sua casa brigando, você não vai chegar na sua casa apontando o dedo, você vai chegar na sua casa profetizando o melhor para vidas. Você vai chegar na sua casa profetizando: ei, menino não quer ir para a igreja? Não tem problema, deixa ele lá, porque no tempo certo Deus vai alcançar. Ah, mas fulano não quer mais buscar. Não tem problema, você entende que é promessa do Senhor. E o Senhor vai alcançar aquela vida que está lá. Você entende que, mas foi criado na minha presença, esteve todos os tempos no passo na minha presença e hoje não está. Não se preocupe, o Senhor irá alcançar. Sabe por quê? Vai chegar um tempo, irmãos. Vai chegar não, já chegou. Já chegou o tempo em que Jesus irá de encontro com cada um, irá alertar: vem. Sabe, muitas das vezes nós nos entregamos a muitas coisas pequenas e esquecemos do principal, Jesus. Muitas das vezes nós nos acovardamos até mesmo em lugares que não era para nós sermos covardes. Muitas das vezes nós somos vencidos pelo cansaço. Muitas das vezes nós somos vencidos pelas lutas diárias. Mas o nosso Deus, Ele permanece sendo Deus da nossa vida, dizendo: ei, se cair eu seguro. Se estiver triste eu seguro. Eu dou autoridade para você profetizar nessa noite. Eu dou autoridade para você profetizar nessa noite. Eu quero que você feche seus olhos onde você está aí. E você vai pensar em alguém, numa pessoa que era para estar aqui hoje e não está. Pense nessa pessoa com convicção. Imagine que ela esteja do seu lado nessa noite. E você vai falar o nome dela 2 vezes: Senhor, o nome dessa pessoa, para que Deus vá de encontro com ela nessa noite. E você vai se alegrar porque vai ter culto de ação de graça pelaquela vida que voltou para o altar do Senhor Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? É não perder a esperança. É não perder a esperança de dias melhores, porque o Senhor tem algo para nós. É não perder a esperança de, assim como aquele homem entrou naquele templo de adoração e buscou ao Senhor com alegria, louvando e adorando ao Senhor Jesus. E todos reconheceram que aquele homem era aquele homem que estava na porta. No meio da oração, quantas das vezes, irmãos, nós entramos na casa do Senhor e esquecemos de dar a paz do Senhor para aquele que está lá fora. De repente, através da paz do Senhor que você entregar para alguém que nem é cristão, ele vai sentir o Senhor e vai querer vir conhecer a Jesus. É sobre, irmãos, deixar o nosso orgulho de lado, deixar o nosso próprio eu de lado e entender que nós todos somos iguais, a qual o Senhor tem algo preparado e reservado para cada um de nós. O céu, irmão, o céu está preparado não só para mim, o céu não está preparado não só para o pastor, o céu está preparado para todos aqueles que querem, porque o preço na cruz foi pago, e nós temos que abrir mão do nosso próprio eu para conquistarmos a vida eterna com Jesus, conquistarmos aquilo que Ele tem reservado para nós, conquistar aquilo que Ele tem preparado para cada um dos seus servos. E olha só, irmãos, você vai se alegrar com a vitória daquele que não está aqui.
Você vai se alegrar e você vai reconhecer: fulano não estava adorando, mas hoje ele se encontra adorando. Fulano não estava na presença e hoje se encontra na presença do Senhor Jesus. Nessa noite o Senhor Jesus te alcança com autoridade nessa noite. Levanta a tua mão que eu vou profetizar nessa noite. Nessa noite o Senhor te alcança com autoridade. Nessa noite o Senhor te alcança com sabedoria. Que ao levantar as tuas mãos, que abrir a tua boca, o Senhor irá de encontro com vidas. O Senhor irá de encontro com almas neste dia. O Senhor irá de encontro com aqueles que estão perdidos. O Senhor irá de encontro com aqueles que estão afadigados, que não querem mais buscar a presença do Senhor. É entendermos, irmãos, que Jesus, Ele é maravilhoso. É entendermos que devemos ser corajosos, que devemos não ter medo do mal, mas ir em direção àquilo que Jesus nos ordenou para fazer. Se Jesus mandar você orar por alguém, ore, não tenha medo. Vai com medo mesmo. Se Jesus mandar você buscar alguém lá no prostíbulo, vai mesmo. Se Jesus mandar você ir em direção a alguém que está perdido, vá em direção a eles. Entenda, irmãos, talvez alguma coisa na sua vida ainda não mudou, porque você ainda não profetizou. Se algo não estiver bom, irmãos, comece a profetizar. Se algo não estiver legal, comece a profetizar. E comece a entender que Ele é o Deus do impossível, que zela por nós. E comece a entender que Ele é grande, maravilhoso, magnífico. Nós estamos na casa do Senhor em 3 horas de adoração, e às vezes nós ficamos 5 horas no celular e não nos fadigamos. Olha a diferença. É questão de priorizar a presença do Senhor nas nossas vidas. É questão de priorizar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Quanto tempo nós já perdemos à toa, enquanto Jesus está dizendo: ei, eu quero um particular contigo. Enquanto Jesus está dizendo: ei, eu quero me apresentar a ti, eu quero contar segredos a você, eu quero trazer à tua memória aquilo que um dia ficou para trás, eu quero te levar lá naquele lugar onde um dia eu queria te levar para fazer uma grande obra. É sobre isso, irmãos. É sobre termos coragem para guerrear contra o mal. É sobre ter coragem para ir em direção à Nova Jerusalém. É sobre ter direcionamento para poder pregar a palavra para aqueles que estão atrofiados. Nessa noite eu quero te perguntar: o que tem te atrofiado neste dia? O que tem te impedido de chegar ao altar de Jesus e reconhecer que Ele é o Deus da sua vida? O que é aquilo que tem te feito atrofiar as tuas pernas, que tem te desencorajado? O que tem te atrofiado neste dia para você entender que Ele é o Deus e tem um plano perfeito de salvação na tua casa? E quando não buscarmos aquilo que Deus tem para nós, irmãos, nós iremos estar perdidos. Então nós vamos buscar, vamos em direção ao que Deus tem para nós. É muito fácil falar: Deus, eu quero viver o teu sobrenatural. Amém, você não está errado, vamos viver. Mas será que nós estamos entregando o nosso melhor a Cristo? Será que nós estamos entregando o nosso melhor a Jesus? Será que nós iremos vivenciar a experiência que aquele atrofiado vivenciou? Aquele milagre ele não esperava, irmão. Sabe por quê? Porque ele já estava acostumado. Ele já estava acostumado a receber esmola. Tanto que a Bíblia diz que quando eles olhavam fitamente para aquele homem, ele esperava receber algo em troca. Glória a Deus que ele recebeu algo muito maior do que ele esperava. É sobre isso, irmãos. É sobre você encontrar alguém esperando algo de você, mas você vai ter algo de Deus para entregar para ele. Eu posso querer receber algo do pastor, e o pastor tem algo de Deus para entregar para a minha vida. É melhor nós recebermos algo de nós mesmos ou algo de Deus, algo do Senhor que vai nos impactar, vai nos transformar. Eu quero convidar aqui nessa noite só aqueles que são corajosos a se colocar de pé nesse dia. A se colocar de pé. Eu quero pedir você nessa noite: faça uma oração de fogo, faça uma oração para que Deus alcance alguém hoje, faça uma oração para que Jesus alcance uma vida neste dia, faça uma oração nessa noite para que o Senhor faça algo extraordinário para acontecer no meio da igreja. Ei, o Senhor tem promessa para fazer na sua vida neste dia. O Senhor tem promessas para fazer na sua casa. O Senhor tem algo reservado, preparado para entregar para alguém nesse dia. Lá e a